descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nem vai me deixar. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigado por teus braços de amor, Senhor, que me sustentam, me abraçam. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Vamos dizer juntos a Ele. Em teus braços é o meu descanso. 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 Olá, bom dia para você, que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Que bom tê-lo aqui conosco nesta manhã. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor por isso. Obrigado por nos receber em sua casa. Obrigado por partilhar esse momento que nós dedicamos para aprender mais, para servir melhor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica nesta manhã de domingo. Eu me chamo Alex, sou pastor da Igreja Batista Satélite Íris, para quem não me conhece, para aqueles que vão assistir esse vídeo e não sabem quem eu sou. E nós temos o privilégio nesta manhã de sempre nos reunir neste horário para aprender mais do nosso Deus, de partilhar as nossas dúvidas. Então você é muito bem-vindo a ficar conosco do início ao fim. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse domingo. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e suas famílias.
Obrigado a Deus por estudarmos mais um episódio da série Liderando uma Célula Saudável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado grandes coisas para um novo tempo, um tempo em que nós precisamos nos reinventar e entender, ó Pai, o chamado do Senhor, ressignificando, Pai, fazendo diferente aquilo que nós víamos fazendo. Obrigado, Senhor, mais uma vez por falar aos nossos corações. Obrigado por estar conosco. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos continuar estudando o 6º episódio, só que nós vamos estudar uma 4ª parte aí desse episódio, Vivendo a Célula. Nós falamos muito a semana passada sobre evangelismo e essa semana nós queremos falar sobre multiplicação, ou seja, assumindo a responsabilidade pelos não alcançados. Então, o nosso desejo é entender quanto é a hora de multiplicar, conhecer o processo ideal para a multiplicação de um pequeno grupo, de uma célula, e esse é o nosso desejo nesse tempo, né? Que você possa, assim, aprender, né? e trabalhar com esses conceitos nessa questão relacionada a liderar uma célula saudável. Mas antes, quero novamente repetir o texto que nós temos utilizado nesse tempo, né? Que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, todos se dedicavam de coração à comunhão, todos se dedicavam de coração ao partir do pão e todos se dedicavam às orações. Relembrando um pouquinho, nós estamos falando dos 4 E's do pequeno grupo, da célula. Falamos sobre o encontro, falamos sobre a exaltação, falamos sobre a edificação e agora estamos falando sobre evangelismo. O encontro, que é um momento extremamente importante, tem a dinâmica pessoa a pessoa, que é com o objetivo de construir relacionamentos. A exaltação também nos leva a entender que é uma dinâmica pessoa e Deus, que é estabelecer o nosso relacionamento com o Senhor por meio do louvor, da adoração. E a edificação é o momento que Deus fala ao coração de cada um de nós, ou seja, trabalha em nós esse relacionamento com Ele e com o nosso próximo. E o evangelismo é o momento em que nós, enquanto pequeno grupo ou célula, né, dentro da dinâmica deste momento, falamos do amor de Jesus, demonstramos esse amor à vida de outras pessoas ou ainda ao mundo, à cidade, ao local onde estamos inseridos dentro da comunidade. E assim, né, com o objetivo de estabelecer novos relacionamentos. Pois bem, entender quando é a hora de multiplicar é extremamente importante num processo de trabalho com pequenos grupos ou células, né? Conhecer os processos, né, ideais para a multiplicação de uma célula também faz parte, justamente para a gente se preparar muito melhor para esse tempo de colheita, compreendendo o processo de multiplicação da célula. Pois bem, né, para introduzir bem esse assunto, quero falar sobre algumas coisas extremamente importantes. Muitos temem a multiplicação, pois para eles ela parece que vai dividir o grupo, e isso não é verdade, né? O líder deve se preparar para isto desde o início do trabalho, criando uma mentalidade nas pessoas que o dia da multiplicação será a coroação da célula, será o cumprimento da missão e eles estarão prontos para outra jornada de fé rumo aos pedidos. Quanto mais cedo o líder começar esta conscientização, menos problemas e mais celebração ele terá quando essa fase chegar. Ou seja, desde o início nós precisamos dizer que o nosso propósito é multiplicar. O nosso propósito é alcançar outras pessoas, né, e ampliar nossa rede de relacionamento no encontro, na exaltação, na edificação e no evangelismo, para que tantas e tantas outras vidas, tantas e tantas outras almas sejam alcançadas. Falamos muito que o processo de evangelismo se dá pelo relacionamento, né, muitas vezes de grupos mais próximos de nós. Então é importante a gente entender isso. Pensando um pouco nessa questão da multiplicação, a gente precisa também entender que o problema dessa fase é justamente
a tristeza por ter que se separar. Mas ele não pode ser um problema quando nós estamos preparados para essa multiplicação, entendendo que eu criei relacionamento com as pessoas que estão no meu grupo e agora vou ampliar esse leque de relacionamento, entendendo que outras pessoas passarão a fazer parte dele também. Porém, se olharmos sempre para as vitórias e para as vidas dos que vieram ao conhecimento de Cristo durante a vida da célula ou do pequeno grupo, o sentimento no coração de cada um de nós deve ser diferente. Deve ser de gratidão, de satisfação, de alegria, por muitas pessoas estarem também encontrando a Cristo por meio do pequeno grupo, por meio do relacionamento ali desenvolvido. Mas quais são os fatores que contribuem para a multiplicação da célula? Quero partilhar aqui com você alguns fatores que contribuem para a multiplicação da célula. O convidado não é uma pessoa que convidamos somente para cumprir meta. Ou seja, fomos desafiados a trazer alguém na célula. Então, vou convidar alguém, seja ele quem for, apenas com esse objetivo de cumprir a meta. Um convidado, queridos, quando eu convido, não é alguém sobre quem pouco ou nada sabemos. Um convidado não é alguém a quem vemos pela primeira vez. Um convidado é alguém do nosso relacionamento, aberto à amizade ou ao evangelho. E como fazer esse convite, que é algo tão importante para que a gente possa continuar alcançando pessoas? Bom, faça uma lista, querido, de pessoas do seu círculo de amizade, círculo de influência. Você já está orando por 5 pessoas, dado o desafio que nós fizemos a semana passada, e é importante eu recapitulá-lo aqui para você. Nós falamos muito sobre como eu posso evangelizar através da célula. Esse era o desafio da semana. E quais são as 5 pessoas que passarei a orar a partir de agora? Então, se você já tem essas pessoas, certamente convidá-las será o próximo passo. Então, você fez um círculo ao redor dos nomes das pessoas que estão mais abertas à mensagem, olhando aquela ideia das pessoas mais fechadas e as pessoas mais abertas que falamos a semana passada. E então comece também a orar para que elas participem da célula. Aprofunde mais a sua amizade com essas pessoas e demonstre o seu amor. Demonstre o amor de Cristo, a sua preocupação, a importância que ela tem. Procure a maneira de demonstrar-lhe algum detalhe muito amável. E como parte de seu interesse em ajudá-las a resolver seus problemas, convide-as para a reunião da célula. Convide-as para esse momento de comunhão, convide-as para esse momento de celebração, para esse momento de aprendizado, de partilha, nesse momento de roda de conversa, esse momento da célula. Também temos, além do convite, queridos, a comunhão. Joel Kominski, que é um escritor que tem falado muito sobre células, descobriu em suas pesquisas que células que têm 6 ou mais encontros sociais no mês multiplicam 2 vezes mais do que as células que promovem um ou nenhum encontro. Ou seja, células que multiplicam investem na comunhão e fortalecimento entre os seus membros. Temos também uma parte do cuidado, e células se multiplicam quando há um nível alto de cuidado mútuo, seja ele através de visitação ou de um contato semanal, por telefone ou mensagens. O cuidado por parte do líder e dos que estão em treinamento na célula ajudará a consolidar os que participam dela. Temos um outro momento, que é o momento da capacitação e do acompanhamento. Para que a célula se multiplique, será necessário por parte do líder identificar outros potenciais líderes e enviá-los ao treinamento. Só haverá multiplicação se houver líderes treinados. No entanto, o líder também deve acompanhar o seu núcleo de liderança que está sendo formado. Deve acompanhá-los no seu desenvolvimento, delegando tarefas e responsabilidades da célula em suas mãos. Ou seja na célula ou no ministério, essa realidade é extremamente importante. Precisa ser preservada e, se não praticada, precisa passar a ser praticada e preservada ao longo do tempo. Porque o líder também deve acompanhar as pessoas que estão em treinamento consigo ou aqueles potenciais que vão no futuro se tornar líderes,
para ajudar na sua formação. Então, devem acompanhá-los no seu desenvolvimento, devem sugerir o desenvolvimento, fomentar isso, encorajá-los a se desenvolverem, e delegando a eles tarefas e responsabilidades dentro da célula, dentro do grupo. Além disso, o líder precisa estar consciente de que é preciso orar todos os dias pelos membros da célula, deve haver, né, uma confraternização entre seus membros, além das reuniões regulares, deve incentivar cada membro para que façam parte do trabalho. Ou seja, todos que estão na célula podem desempenhar alguma função, fazem parte do trabalho celular. E o que influencia a multiplicação? Bom, tempo devocional do líder e preparação para as reuniões. Nas pesquisas que Joel Kominski fez, ele descobriu que líderes que se dedicam à oração 90 minutos por dia multiplicam 2 vezes mais suas células do que os que se dedicam menos. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas a intenção de buscar mais intimidade com Deus por parte do líder da célula terá efeitos espirituais mais eficazes na vida delas. Intercessão pelos membros da célula. Os líderes que oram, queridos, diariamente pelos membros da célula têm maior probabilidade de multiplicar. Então, nós precisamos entender que o ponto-chave é a oração. Precisamos orar, interceder, buscar a Deus em todo o tempo, entendendo que o Senhor nos trará essa multiplicação pelo poder do Espírito Santo. Bom, também o estímulo ao evangelismo e encontros sociais. Líderes que fazem contato com 5 ou 7 novas pessoas por mês têm 80% de chances a mais de multiplicar sua célula. Quando os contatos são de 3 por mês, as chances de multiplicação caem para 60%. Número de visitantes na célula. Há uma relação diretamente proporcional ao número de visitantes na célula com o número de multiplicações realizadas. Mais visitantes indica que o evangelismo tem sido o estilo de vida daquela célula. Treinamento e preparação desses líderes também é outro tópico extremamente importante. Os líderes que preparam auxiliares dobram sua capacidade de multiplicar. Sem novos líderes, não há multiplicação. Também é importante estabelecer alvos, metas, inclusive a data da multiplicação, fixar, alvos do líder e da célula aumenta a capacidade de multiplicação em 75%. Isso acho que em qualquer área da vida, quando a gente tem uma meta para atingi-la, quando temos planejamento, certamente isso é muito mais viável, a probabilidade disso acontecer será muito maior. Os participantes da célula precisam ter em mente quais são os alvos e quando acontecerá a multiplicação. A multiplicação como alvo deve ser anunciada pelo líder em todas as etapas da vida em célula. É importantíssimo, queridos, fazer com que as pessoas já comecem na célula visando a multiplicação, pois ela é o ponto alto, o clímax da célula. Também temos um outro tópico importante que é o ambiente para a multiplicação. A nova célula multiplicada precisa ter um lugar onde vai se reunir após o término desse processo. E aí eu tenho aqui também 3 razões porque uma célula não multiplica. Preste atenção nisso. Os membros ficam confortáveis e apegados fortemente aos relacionamentos que construíram. Eles têm medo de que o novo grupo não seja tão bom quanto o atual. Desconhecem a alegria de gerar uma nova célula. E aí o que a gente faz nesse caso? É importante se perguntar. Estude uma possível troca de líder ou auxiliar ali. Mude o local quando há problemas com o anfitrião ou com a localização. Mude o dia ou o horário das reuniões. Intensifique a evangelização e as visitas aos novos membros pertencentes ao grupo. E aí peça também orientação ao seu pastor, ao seu supervisor. E aí tem um outro ponto extremamente importante. Grupo de multiplicação da célula. O que é isso? Grupo formado pelo líder, pelo supervisor, pelo auxiliar, por aqueles que estão dentro do grupo da célula que já são discipuladores e esses líderes em formação. E qual o objetivo disso? Auxiliar a célula no processo de multiplicação. O grupo selecionado ou designado
se reúne periodicamente para orar pela multiplicação, observar as possibilidades da nova formação da célula, bem como cuidar do coração dos liderados. É investir tempo para pensar na multiplicação. Quando a célula atingir 10 a 15 participantes, aí está na hora de começar a se reunir e pensar nessa multiplicação. Embora você já tenha definido data, já tenha incluído aí na cultura da célula que há necessidade de se multiplicar e tem até uma data prevista, quando chegar determinado momento, é importante se reunirem para orar a respeito da multiplicação, principalmente quando chegar ao número de 10 a 15 participantes naquela célula. E quais atividades precisam ser realizadas na célula durante esse período? Enviar novos líderes para serem treinados, escolher os líderes e auxiliares que farão parte da nova célula multiplicada e convidá-los para esse grupo de multiplicação da célula. E aí, com esses pontos, queridos, nós conseguimos entender o processo de evangelismo. Porque o evangelismo precisa nos levar a essa multiplicação, a esse cuidado, a criação de novas células. Mas, pastor, está tão gostoso, está tão aconchegante aqui com 15 pessoas, mas eu imagino que a qualidade para se cuidar um do outro, para aconselhar, para viver a célula, se torna um pouco mais difícil. Então, quando nós multiplicamos, vamos dizer que 7 fica num lado e 7 vai para outra célula, nós estamos dizendo o seguinte: estamos abertos para que novas pessoas cheguem, estamos abertos a criar novos relacionamentos, estamos abertos para cumprir o ID de Mateus 28. Ou seja, nós estamos nos reunindo de casa em casa, partindo o pão, as orações e assim por diante. Então, quando pensamos na multiplicação das células, pensamos num trabalho estruturado que vai nos levar a essa multiplicação. Alvos importantes que você não pode perder de vista jamais. Ter um local para a reunião dessa nova célula, ter líderes em treinamento, auxiliares ali, ter esse grupo de multiplicação da célula que vai estar orando por essa multiplicação e desenvolvendo essa cultura dentro da célula e também trabalhando com as pessoas de que elas são importantes no trabalho, na obra do Senhor. Seja ela um anfitrião que vai abrir a sua casa, seja ela um auxiliar ou um líder que vai ministrar os estudos, e ainda aqueles que serão levantados para uma nova multiplicação. Que a multiplicação seja vista como uma celebração, como um momento de festa, como um momento de vitória, porque aquela célula está crescendo e se multiplicando para continuar crescendo ainda mais, em nome do nosso Senhor Jesus. Então, com isso que nós estamos tratando e trazendo aqui, nosso desejo é que você compreenda o processo de multiplicação dentro do evangelismo, que é o último E dos 4 E's que nós estamos tratando nessa série, liderando uma célula saudável. Amém, queridos? Então, que o Senhor nos ajude a compreender que estamos ali reunidos em célula, mas que precisamos ter o desejo de multiplicar e trazer pessoas para dentro desse processo. Quando eu aplico essa mesma realidade à igreja, eu penso também em pessoas que estão trabalhando dentro da igreja para que outras pessoas possam se achegar, para que outras pessoas possam participar dos eventos pontes, sejam com homens, com mulheres, com crianças e jovens e adolescentes e assim por diante, e esses eventos pontes se tornarem aí uma possibilidade de que essa pessoa também possa ser impactada e passar a fazer parte também da igreja. Porque quando nós estamos na célula, nós temos ali em pequena escala, um pequeno grupo, há a oportunidade de fazer isso. Mas quando nós pensamos no grupo de celebração, pensamos na igreja como um todo, esse também é o nosso papel, de sermos discípulos que fazem discípulos, de promovermos o discipulado dentro da igreja mutuamente, de promovermos o cuidado uns aos outros e o evangelismo. Então, também aplique essa mesma metodologia, se assim posso chamar, a você como membro de uma igreja. Por exemplo, eu tenho 5 pessoas que eu estou orando para ir para a célula, mas eu tenho essas mesmas 5 pessoas que eu gostaria de que fizessem parte também da igreja, que viessem, que se convertessem ao evangelho. E aí aqui uma coisa importante que sempre digo, nós estamos plantando e pode ser que alguém colha essa semeadura,
E nós precisamos continuar semeando, porque da mesma forma que estamos semeando, existem outros grupos, outras pessoas semeando e a gente pode colher dessa semeadura. O que a gente não pode deixar de fazer é pregar o evangelho e orar por pessoas que nós desejamos que sejam transformadas. Começa no processo de oração e continua nele e terminará nele, pelo fato da gente entender que a ação é do Espírito Santo. Então, seja na célula, seja na igreja, se eu aplicar essa metodologia, mais uma vez, entre aspas, eu entendo que a minha responsabilidade para com os perdidos começa a ser cumprida. Porque, primeiro, eu estou orando e eu tenho alvos definidos, eu tenho pessoas espiritualmente definidas diante de Deus que eu estou orando e tenho certeza que Deus vai falar aos seus corações para que elas possam se converter. Amém? Então, pense nisso também, olhando para você como membro. E não apenas olhando para uma célula, olhando para o líder da célula. Porque você, estando lá na célula ou estando na igreja, você faz parte desse mesmo contexto. A célula é uma oportunidade que temos de nos reunir em grupos menores para estreitar o nosso relacionamento, para exaltarmos o nome do Senhor, para edificação mútua, e aí edificação, o cuidado, né, acontece nessa edificação, e para evangelizarmos, né, para mantermos, né, uma cadeira vazia dentro do grupo, para mantermos sempre a porta aberta, mas com essa intenção, com esse planejamento de que nós vamos alcançar os perdidos. E aí começa comigo e com você, preparando uma lista de 5 pessoas que nós vamos orar incessantemente e quando tivermos oportunidade vamos convidar para estar na célula com a gente ou estar na igreja em eventos pontes da igreja ou no culto da igreja, porque nós entendemos que Deus vai falar aos seus corações. Amém, queridos? Chegamos ao final do episódio 6, Vivendo a Célula, parte 4, que fala sobre multiplicação da célula, assumindo a nossa responsabilidade pelos não alcançados. E que o Senhor aplique ao meu e ao seu coração o estudo desse dia. E se você tiver dúvidas, sugestões, alguma questão relacionada, que você me procure. Mande uma mensagem no WhatsApp, me ligue, compartilhe, né, a sua dúvida, a sua sugestão, para que a gente possa crescer juntos. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu dia, e que o Senhor prepare os novos encontros em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado a Deus por essa escola bíblica, obrigado por mais um episódio da série Liderando uma Célula Saudável. Ensina-nos, Senhor, a alcançar os perdidos por meio de pequenos grupos e que possamos aplicar as lições que temos aprendido ao longo desses domingos falando sobre esse tema. Obrigado, Senhor, porque tem sido de maneira didática, tem sido de forma objetiva e o Senhor tem falado aos nossos corações de que maneira podemos atuar para alcançar as pessoas do nosso círculo de amizade. Ó Deus, e também aquelas que não fazem parte do nosso círculo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cumprir o ID que o Senhor nos deu. Paizinho querido, mais uma vez, pedimos perdão pelos nossos pecados. Se há, Pai, ainda algum tabu, se há ainda alguma dúvida, se há ainda, Pai, algum tipo de preconceito com a questão do pequeno grupo, da célula, que nós tenhamos coragem para nos posicionar e tirar as nossas dúvidas. Mas não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, Pai. Queremos ser, Pai, discípulos que fazem discípulos. E queremos, ó Deus, que a Igreja de Cristo cresça, que muitas e muitas almas conheçam e se convertam ao Evangelho pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Paizinho querido, mais uma vez oramos e repreendemos toda a ação do inimigo, abençoando cada um dos nossos irmãos e suas famílias nesta manhã. Cuida, Senhor, da saúde de cada um, cuida das suas necessidades, suprindo-as, dê as respostas que os meus irmãos têm buscado, abra portas de emprego aos necessitados, ó Deus, mas ajuda-nos a continuar fazendo a Tua obra por meio das ações que temos desenvolvido na Tua casa, ó Deus. Mais uma vez agradeço e oro em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos. Que bom estarmos reunidos aqui. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, em nome do nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus e um abraço.